Olá, pessoal, como estão? Eu me chamo Thierry, eu sou professor de Geografia e atuo aqui no Sistema Positivo de Ensino como assessor pedagógico. Eu gostaria de reforçar hoje essa temática de geografia urbana, porque é um dos temas mais cobrados nas últimas edições das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. O processo de urbanização é um conceito que a gente precisa sim revisar. Esse conceito de urbanização está relacionado a um processo de transferência de pessoas do campo para a cidade. Nós podemos afirmar que o município é urbanizado quando ele tem a maior parte das pessoas vivendo nos espaços urbanos e não nos espaços rurais. Com isso, nós teremos, claro, a maior quantidade de pessoas vivendo nas cidades e, portanto, os problemas ficarão mais evidentes. A gente tem algumas questões aqui que foram sinalizadas, como, por exemplo, os resíduos sólidos. O destino do lixo nas grandes cidades é um grande desafio, assim como o abastecimento de água e, se formos pensar problemas de ordem social, a exclusão social também. Haja visto a quantidade de pessoas que vivem nas cidades, mas não têm a sua moradia garantida. O crescimento das cidades brasileiras ele aconteceu numa velocidade muito grande e, portanto, os municípios não tiveram tempo de pensar e solucionar esses problemas. Ao longo das décadas, eles só foram intensificando mesmo. E por isso é importante pensarmos que as cidades carecem sempre desse olhar cuidadoso para os problemas e buscando soluções. É também uma função sua de, enquanto estiver estudando para a prova, pensar essas soluções para esses problemas. Porque as questões que são abordadas no exame nacional podem também exigir de você uma reflexão e uma criação de uma solução. Ou, pelo menos, que você sinalize algo que esteja de acordo com a amenização desses problemas. Conceitos como conurbação, metrópole, megalópole e megacidade também são importantes de serem retomados por vocês. Afinal, dentro do comando da questão, pode haver esses conceitos embutidos e que, para resolver, você vai ter que ter realmente habilidade em reconhecer o conceito e saber o que significa. No caso da conurbação, nós temos que é um fenômeno em que há uma ligação espacial entre cidades. A gente não consegue reconhecer fisicamente uma separação entre elas. Nós saímos de um município e entramos no outro sem perceber esse limite territorial. As metrópoles são cidades grandes, cidades de grande porte e que possuem uma área de influência também grande com as cidades vizinhas. Ou seja, existirão serviços nas cidades vizinhas que elas precisarão reconhecer que a metrópole é que vai oferecer esse serviço. Então, os habitantes precisam sair da cidade em que se localizam, ir para a cidade maior mais próxima, que é a metrópole, para poder usufruir desses serviços também. Megacidades são aquelas aglomerações urbanas que têm mais de 10 milhões de habitantes. Não são muito comuns, não são todos os países que possuem, mas elas influenciam também as cidades menores mais próximas, geralmente, visto a quantidade de pessoas e, portanto, a quantidade de serviços também que elas vão oferecer para a sua população. E ainda pensando esses conceitos que são importantes dentro da geografia urbana, vale lembrar aqui do conceito de cidades globais, que são aquelas cidades que vão, de certa forma, influenciar outras nos 5 continentes, sendo sedes de grandes empresas, sedes de grandes eventos, concentrando também estabelecimentos de ensino e pesquisa. Bom, o desenvolvimento das cidades brasileiras traz consigo, sim, aspectos positivos, como, por exemplo, o atendimento ao maior número de habitantes em suas necessidades básicas, como água encanada, energia elétrica, o saneamento e a rede de esgoto. E também a facilidade do acesso à educação, visto que é nas cidades que nós teremos o maior número de escolas e também universidades construídas.
Claro que consigo traz também aspectos negativos. Podemos pensar problemas de ordem ambiental, social e econômicos. Além disso, vale lembrar que essas cidades, apresentando esses problemas, devem sempre buscar uma forma de resolver. O plano diretor pode ser uma alternativa, visto que é neste planejamento que as cidades poderão sinalizar os seus problemas e ainda colocar formas de tentar amenizá-los, buscando alternativas no âmbito estadual e federal principalmente, de modo que as cidades tenham sim a possibilidade de se desenvolver atendendo a sua população nas suas necessidades. Eu espero ter contribuído com vocês nessa retomada. Boa prova e bons resultados!